Oi! Nós somos a dupla RAI e TEC e estaremos com vocês durante as nossas aulas da disciplina de Legislação e Tributação das Cooperativas. Estão preparados? Olha só, galerinha, o objetivo da nossa teleaula é entender os processos de alteração, fiscalização e controle das cooperativas conforme descrito na lei. E também conhecer o regime tributário da sociedade cooperativa. E de conteúdos nós vamos ver, olha só, alteração, fiscalização e controle das cooperativas. Fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das sociedades cooperativas. Fiscalização e controle das cooperativas. Regime tributário da sociedade cooperativa. Conceito de tributos. Espécies de tributos. Impostos da União, Estado e Distrito Federal e Municipal. Por enquanto é isso, galerinha. A gente vai ficando por aqui e não se esqueçam, qualquer dúvida ou até mesmo um comentário podem mandar no chat. O que não vale é levar dúvidas para casa. Daqui a pouco a gente tá de volta. É com vocês, professores. É isso aí, agora é conosco, alunos, aqueles que não chegaram ainda. Meninos, vamos sair de onde estão e vamos começar a nossa aula hoje de legislação e tributação das cooperativas. Isso mesmo, nossa última aula. Última aula, professora, hoje é a prova? Não, hoje é o nosso quarto encontro. A nossa próxima aula, a gente não tem mais conteúdo novo, a gente tem apenas uma revisão dos conteúdos que nós já estivemos vendo desde nossa primeira aula para a realização da nossa prova. Eu espero que todos vocês estejam gostando desse conteúdo, que estejam aprendendo realmente e que estejam ligadinhos conosco. Por quê, professora? Porque legislação, gente, a gente utiliza não só nas cooperativas. Essa base que vocês estão tendo aqui, vocês podem estar utilizando posteriormente na vida de vocês. Ai, professora, será que é verdade? Sim, é verdade. Quer ver uma dica que eu vou dar para você agora? Sabe qual site é mais interessante quando você precisar de uma legislação federal que você pode consultar e que você não terá nenhum problema porque você irá encontrar todas as leis atualizadas? Não, professora, não sei. Passa aí para nós. Lá no Planalto, gente. Coloquem aí, ó, no seu computador, quando você tiver acesso à internet, até mesmo agora, se for possível, escrevam Planalto no Google, vai aparecer diversas leis. E isso, todas as leis que forem federais estarão lá. Olha aí, eu já ensinei para você o caminho das pedras, onde você vai achar todas as leis que forem federais. Mas, professora, por que a senhora fica dizendo federal, federal, federal? É porque, gente, também tem os entes estaduais, porque cada estado ele pode legislar sobre algo. Então, quando você precisar de uma legislação e for do estado, estou dizendo o estado de Rondônia, o estado do Rio Grande do Sul, qualquer estado, você vai diretamente na página desse estado. Lá você vai encontrar a legislação desse estado que você estará procurando. Ai, professora, mas agora então eu preciso de uma legislação que é daqui de onde eu estou, que é do município. Então vamos falar aí, Ji-Paraná, que está conosco, Ouro Preto, Vilhena, Guajará-Mirim, são todos municípios que têm as suas especificidades. Isso, tem a sua legislação própria. E é lá no site também desses entes, desses municípios, é que você vai achar essa legislação. Viu quantas dicas boas eu já dei para você? Você vai poder procurar lá qualquer legislação que você precisar. Então, quando for da União, quando for federal, você vai encontrar onde? Isso, lá no site do Planalto tem toda a legislação devidamente atualizada para nós. Quando for de um estado, você vai diretamente naquele estado que você está procurando. Se você precisa de uma lei lá do Distrito Federal, porque de repente você está procurando alguma coisa lá em Brasília, olha onde você vai procurar, no site de lá. Isso, gente, cada ente federado, ele possui o seu site, onde a gente poderá estar procurando as leis que venham a sanar as nossas dificuldades.
E, gente, hoje o professor Esiomar não pôde estar conosco, mas o representa aqui muito bem o professor Alberto Bruno. Olá, professor. Olá, professor Emi, boa tarde a vocês, alunos, boa tarde, professores presenciais, sejam muito bem-vindos aí. Professor Emi já deu essa introdução aí de que nós falaremos aí nessa legislação, lembrando aí que cada município tem a sua legislação específica, né? Nós estamos aqui, por exemplo, com alguns municípios como Jaru, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, tantos outros que estão aqui presentes, tem a sua lei específica, tem a sua legislação, né, municipal e, é lógico, do estado de Rondônia, assim como ela também deixou muito claro, as leis federais. Estou aqui, estou disponível aí para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer elogio. A gente aceita elogio também, tá? Estamos na última aula, né? Mas, ó, na próxima aula o professor Esiomar estará aqui com vocês de novo. Mas se ele não tiver, eu também faço questão de estar aqui presente. Então, acompanhe esta aula aí, aproveite e, ó, qualquer dúvida, aprenda. Nós estamos aqui para lhe atender, tá bom? Obrigado, professora. É isso aí, alunos. Vamos estar aprendendo. E eu tenho uma boa notícia. Lembra da nossa viagem para a Copavel? Isso, ela já está tomando rumos. E sabe quem é o coordenador da CRE que foi sorteado para estar conosco nessa viagem? Professora Juraci. Parabéns, professora. A senhora estará entre as pessoas, entre os 80 alunos que estarão indo conosco. Lembrando que dessa turma, apenas 40, porque 40 será dos outros que já estarão encerrando o semestre que vem. Amanhã, professores presenciais, estaremos fazendo o sorteio para ver qual de vocês irão conosco. Lembrando que serão 2 dessa turma e 2 da outra turma. E existem alguns requisitos, alunos, para que vocês vão. Então, vamos sempre estar estudando, porque a nossa nota no final, ela é muito importante. Professores, deem uma olhada se seus diários estão todos ok, porque todos vocês vão entrar no sorteio, mas a condição é a mesma para o aluno, que o seu diário esteja devidamente preenchido, principalmente em relação às notas. O mesmo requisito que é para o aluno ir, é para o professor, porque senão o aluno seria eliminado. E nós contamos e estaremos torcendo por cada um de vocês. Eu agradeço a compreensão de vocês e nós esperamos que aqui no chat vocês mandem para a gente muitas dúvidas. Não só sobre a viagem, mas sobre a aula de hoje. Nós esperamos muitas contribuições. Por quê? Porque a gente prepara esse material com muito carinho para vocês. A gente fica muito tempo se planejando para estar aqui com o nosso aluno. Então, eu vou chamar última vez a atenção daquele aluno que não está olhando para nós agora, daquele aluno que está andando na sala de aula. Vamos sentar. Esse é o nosso momento e nós vamos começar a nossa aula. Vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Hoje nós estaremos falando sobre alteração, fiscalização e controle das cooperativas. Nós estaremos falando sobre fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das sociedades cooperativas. Nós estaremos falando sobre fiscalização e controle das cooperativas. Aí estaremos também falando sobre o regimento tributário da sociedade cooperativa. Veremos também o conceito de tributos, as espécies de tributos, os impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e municipais. Professora, por que é importante eu saber esse conteúdo? Pessoal, é importante nós sabermos esse conteúdo para que a gente possa estar no dia a dia sabendo onde nós devemos ir quando estiverem nos cobrando determinados impostos. Aqui, ó, é uma especificidade para o cooperativismo. No entanto, não tem como eu falar de cooperativismo sem dar pelo menos uma pequena noção da parte geral da área tributária. Então, não vamos aqui somente falar para você, olha, na cooperativa isso, na cooperativa aquilo, até porque senão eu deixo vocês perdidos. Vocês vão acabar a aula e falar assim, meu Deus, nunca mais vou voltar nesse curso. E não é isso que eu quero, afinal, além de professora de vocês, eu sou coordenadora e apaixonada pelo curso do cooperativismo. Eu estou sempre aqui ansiosa para receber as mensagens
mensagens carismáticas que temos de vários professores. Sim, vários professores nos encaminham os materiais e mostrando como vocês são dedicados. E são para alunos assim que eu dou aula, são alunos assim que eu coordeno, são aqueles que têm interesse de ver o seu setor local crescendo, de ver o nosso estado de Rondônia indo para frente. Quando eu estou aqui, gente, não pense que eu acredite que estou sozinha. Eu sei que não estou, porque eu vejo vocês aí, eu vejo o quanto vocês têm orgulho de fazer parte desse curso e eu ainda anseio. No dia da formatura nós teremos uma grande festa e vocês aí recebendo o certificado de vocês e nós aqui chorando e tornando essa festa cada vez mais bonita. Professora, tem certificado, tem formatura? Tem sim, pessoal. É um curso técnico, a gente tem que desfrutar de todas as suas benesses. Eu não contei para vocês não, eu também fiz um curso técnico, eu fiz o magistério. E naquela época a gente fez uma formatura, eu recebi o meu certificado, teve festa e para mim foi muito gratificante ter o meu professor me levando para receber meu certificado, ter a minha família comigo, porque eu sei que cada um tem uma dificuldade até chegar ao final desse caminho. E eu também tive. A vida, ela é difícil para todos nós. Cada degrau que a gente sobe é um problema diferente. Eu sei que o professor que está aí hoje, de repente, precisa também que vocês estejam auxiliando ele. Então, gente, o aluno que não estiver conosco aqui, olhe para cá, ajude o seu professor presencial, deixe para poder fazer aquela baguncinha quando a nossa aula acabar, porque aí é o intervalo, é o momento de extravasar, ok? Vamos então ao primeiro conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre alteração, fiscalização e controle das cooperativas. Olha aí, pessoal, vamos ver como alterar, como fiscalizar e como controlar as cooperativas. E essas alterações e fiscalizações, elas vão se dar pela fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das sociedades cooperativas. Aqui nós temos que as formas de alteração e extinção das cooperativas, elas podem se dar pela fusão, pela incorporação, pelo desmembramento, pela dissolução das cooperativas, e estes atos são de competência da Assembleia Geral Extraordinária. Nesse slide, a gente viu o seguinte, que a alteração das cooperativas, ela pode se dar pela fusão, pela incorporação, pelo desmembramento ou pelo item 4, dissolução das cooperativas. E de que forma que isso acontece? Olha, isso acontece em uma Assembleia Geral Extraordinária. Agora que a gente já conhece que são 4 as formas de alteração, nós vamos ver uma externa tratando a respeito do assunto. Olá! As formas de alteração e extinção das cooperativas podem acontecer através da fusão, dissolução, desmembramento e incorporação. Então, para entender um pouco mais, a gente vai conversar com o analista da OCB Sescop, Edi Moscoso. Seja bem-vindo. E aí, obrigado, Ariane. Nós que agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui compartilhando sobre o cooperativismo. Ed, vamos começar explicando o que é fusão. Fusão é quando duas cooperativas, elas encontram o mesmo objetivo e deixam de existir no CNPJ A e no CNPJ B. As duas cooperativas passam a ser um só CNPJ. Existem exemplos reais de fusão em cooperativas no Brasil ou aqui em Rondônia? Sim, nós temos exemplos aqui no estado de Rondônia de uma cooperativa de crédito que se fundiu com mais outras 2 no estado e hoje ela se tornou a 3ª maior cooperativa financeira do estado de Rondônia. E a incorporação, o que é? Você tem algum exemplo para citar? Sim. A incorporação
ela é quando a cooperativa A assume a cooperativa B. O CNPJ da cooperativa A ela ainda existe, a da B já deixa de existir. Nós tivemos agora um exemplo recente de uma cooperativa também financeira que incorporou, a de Porto Velho incorporou a de Ji-Paraná. Então se tornou muito mais pujante, muito mais forte. E é o que a tendência a nível nacional que tem acontecido também, são as fusões e as incorporações, para que possam ficar cada vez mais fortes, cada vez mais pujantes. Agora explica pra gente o que é o desmembramento e a dissolução de cooperativas. O desmembramento é quando essas cooperativas agora fizeram as suas fusões ou incorporações e deixam agora de existir e começam a se desvincular. E a dissolução, ela passa a ser agora a parte liquidante, ela passa a não existir mais. Agora, para finalizar, você pode dizer como é feita a fiscalização e o controle das cooperativas? Hoje, no cooperativismo brasileiro, nós temos 13 ramos. Cada ramo tem a sua peculiaridade. Se nós olharmos hoje para o ramo saúde, nós temos a fiscalização ANS. Se olharmos hoje para o ramo cooperativismo financeiro, nós temos o Bacen e assim por diante. E a OCB ela vem para a questão de organização e também o sindicato de todas as cooperativas. Ed, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente espera numa outra oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado. Para você, bons estudos e até a próxima. Isso aí, acabamos de ver uma entrevista com o Ed Moscoso, representante do Sescop, falando para a gente sobre as formas de extinção das cooperativas, que é através da fusão, da incorporação, do desmembramento e da dissolução das sociedades cooperativas. Vamos saber um pouquinho mais a respeito deles? Vamos tratar um pouquinho da fusão. Na fusão, determina a extinção das sociedades que se unem para formar a nova sociedade. Nesse caso aqui, as cooperativas elas podem formar novas sociedades, o que se dá pela fusão de duas ou mais cooperativas. E a fusão ela é deliberada por uma comissão mista das cooperativas interessadas. E uma vez aprovado esse relatório da comissão constituída, é constituída a nova sociedade da Assembleia Geral Conjunta. Assim, esses documentos eles serão arquivados na junta comercial. E a incorporação, como é que ela se dá? Elas podem ser incorporadas por outra que absorve o patrimônio e recebe os associados e assume as suas obrigações e os direitos. Nesse caso aqui, são obedecidas as mesmas formalidades da fusão. Que formalidades são essas, professora? Aqui nós também temos uma comissão mista, aqui nós também temos a aprovação de um relatório e aqui nós também temos uma assembleia conjunta. Então, na fusão, repetindo, determina-se a extinção, que se une, onde duas sociedades se unem para formar uma nova. E na incorporação, podem ser incorporadas por outra que absorvem o patrimônio e recebem os associados e assumem as suas obrigações e direitos. No caso do desmembramento, que é a terceira forma de extinção da cooperativa, o desmembramento das sociedades cooperativas pode se dar tantas e quantas vezes forem necessárias para atender aos interesses dos seus associados. Uma das novas entidades pode ser constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas. E como é que se dá a dissolução, que é a quarta? Nós já vimos a fusão, nós já vimos a incorporação e nós já vimos o desmembramento. Agora nós estamos vendo a dissolução. O que é dissolução? É dissolver, é encerrar, é extinguir.
Nesses casos aqui, existem 7 formas para que isso ocorra. Vamos ver cada uma delas? A dissolução ocorre quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados não disponham o contrário. Então, reúne-se em Assembleia Geral e aquelas pessoas que estão na Assembleia, claro, toda Assembleia ela depende de um quórum, nesta Assembleia toma-se a decisão de que a cooperativa necessita ser extinta. Então, esse é o primeiro item da dissolução de uma cooperativa. O segundo se dá pelo decurso do prazo de duração. O que é decurso, professora? Digamos que a cooperativa ela nasceu por um prazo limitado. Já se diz, olha, é determinado, ela irá durar, vamos criar aqui, criamos uma cooperativa hoje que vai durar até 2020. Então, quando chegar em 2020, encerrou esse prazo, a gente encerra a cooperativa. Então, quando se fala em decurso do prazo determinado, é isso. Passou-se aquele prazo que estava acordado para a cooperativa. Vamos ao item 3? Pela consecução dos objetivos pré-determinados. Professor, essa aula de hoje só tem palavra difícil. O que é consecução? Gente, consecução quer dizer a efetivação, quer dizer, ela já atendeu aos objetivos pré-determinados para o qual ela nasceu. Então, quando se trata da consecução dos objetivos pré-determinados, é porque a cooperativa ela foi criada para atender um objetivo. Quando ela atende aquele objetivo, ela encerra, não tem mais finalidade. Então, assim, não tem mais a necessidade de continuar com aquela cooperativa. Tudo que foi criado, todos os objetivos que foram designados para ela, foram extintos, foram já realizados. Então, essa é a terceira forma da extinção, da dissolução de uma sociedade cooperativa. Vamos ao item 4? Devido à alteração de sua forma jurídica. A alteração, a gente já viu, então se alterou a sua forma jurídica, é uma das suas formas de extinção. Temos ainda como dissolução da sociedade cooperativa, quando houver a redução do número mínimo de associados, lembrando que vamos ver se vocês lembram. Eu quero ouvir daqui qual é o número mínimo para a cooperativa de trabalho. Eu vou dar uma dica. Tem um númerozinho aí no slide. Isso mesmo, pessoal. O número mínimo de 7 e o número máximo. Qual é o número mínimo? Máximo não, pessoal, que não existe número máximo. Qual é o outro número mínimo para as demais cooperativas? Para a cooperativa de trabalho, o número mínimo são 7. E para as demais? Isso mesmo, o número mínimo é de 20 para as demais cooperativas. Então, se esse número mínimo de 7 ou 20 associados, ou do capital social mínimo, porque quando a gente cria o estatuto, a gente define no estatuto qual vai ser o capital mínimo daquela cooperativa. Então, se reduziu esse capital mínimo, ela não consegue mais se manter, logo ela também poderá se extinguir. Então, aqui ó, nós temos 2 itens. Nós temos a redução do número mínimo de associados ou a redução do capital social mínimo, se até a Assembleia Geral subsequente, eles não forem restabelecidos. E nesse caso aqui, pessoal, tem um prazo. Essa reunião, ela tem que acontecer dentro de um período de 6 meses. Isso, esse número mínimo
tanto do capital ou do número mínimo de pessoas, eles têm que ser restabelecidos dentro de um período de 6 meses. Senão, é extinta a cooperativa. Mas, professora, eu não consigo visualizar como é que reduz assim. Vamos dizer que vocês, aonde vocês estão aí, vocês decidem criar hoje uma cooperativa porque vocês viram a semana passada na nossa aula que um menino mais ou menos da idade de vocês, fazia parte da gestão de uma cooperativa. E vocês resolvem criar uma aí hoje. E vocês resolvem criar uma de trabalho, porque vocês são pessoas que gostam de trabalhar e gostam dessa área da cooperativa, que é o ramo do trabalho. E vocês começam com 7 pessoas. E por uma fatalidade do destino, um se casa, vai embora, ou um vem a falecer, ou um não se interessa mais em fazer parte, ou então, por qualquer outro motivo, um resolve sair. Então, essa cooperativa que nasceu já com o número mínimo de 7, perdeu um integrante. É necessário que haja uma assembleia para aumentar esse número. Ou então, essa assembleia já decide que, devido a não atingir o número mínimo, vocês não conseguiram outra pessoa para substituí-lo, vai ter que ser extinta a cooperativa. Deu para entender agora? Então, vamos continuar a nossa aula. Item 6. Pelo cancelamento da autorização para funcionar. Pessoal, a cooperativa, ela também, assim como as demais empresas, elas necessitam de uma autorização do ente federado para o seu funcionamento. E a gente vai mostrar daqui a pouco quem são as pessoas que dão, quais são os entes que estão legitimados para dar essa autorização. Digamos que essa autorização seja cancelada, logo a cooperativa, ela é dissolvida, ela é extinta, ok? Quando eu falo em dissolução, eu penso em extinção. E pode ser também que essa cooperativa seja extinta pela paralisação de suas atividades por mais de 120 dias. Então, digamos que a gente abriu essa cooperativa, ela tem o número mínimo, ela tem o capital mínimo, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar, ela paralisou, ela não fez nada durante 120 dias. Então, esse é um dos motivos para a extinção da sociedade cooperativa. Vamos prosseguir? Essa dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar e do registro. Então, uma vez que há a dissolução dessa sociedade cooperativa, nós vimos aqui que são 7 formas que isso pode acontecer, cancela-se o registro, cancela-se a autorização de funcionamento da cooperativa. Ok? Vamos lá. No caso de dissolução da sociedade não ser promovida voluntariamente, o que é voluntariamente? É os próprios cooperados se dirigirem à junta comercial e apresentarem os documentos para sua dissolução. Se isso não acontecer, essa medida, pessoal, olha aqui, poderá ser tomada judicialmente. Professora, judicialmente, mas como assim? Alguém do juiz vai vir até a cooperativa? Não, pessoal. O Poder Judiciário, ele só se manifesta se alguém, olha aqui, ó, se houver um pedido de qualquer associado ou por iniciativa do órgão executivo federal. Então, uma dessas pessoas aqui poderão requerer judicialmente que seja dissolvida a sociedade cooperativa. Se a dissolução for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomeará um liquidante ou mais e um conselho fiscal de 3 membros para proceder
a sua liquidação. Lembrem-se, em nossa primeira aula, a gente falou, em uma dessas nossas aulas, nós falamos sobre liquidação, que a sociedade cooperativa, ela entra em liquidação. Ok, pessoal? Então, esse processo de liquidação, ele só poderá ser iniciado após a audiência do respectivo órgão executivo federal e em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denominação da cooperativa em liquidação. Preste atenção aqui nessa situação muito importante. Sim, aqueles que estão conversando, deem um momento do seu tempo para mim. Meninos, vocês estão aqui agora para aprender. E eu estou dizendo em todas as aulas, a cooperativa, ela não entra em falência. Professora, falência, isso. Falência é uma forma mais complicada, mais morosa, mais lenta para se encerrar uma empresa. A cooperativa, ela entra em liquidação. Professora, não facilitou nada. Facilitou sim, pessoal. Quando ela está em liquidação, os trâmites são um pouco mais rápidos. Então, olha só, nomeia-se uma pessoa para ser o responsável. E a partir de agora, aquela cooperativa, lembra que quando a gente cria a cooperativa, ela obrigatoriamente vem com aquele nome, cooperativa de... cooperativa de crédito, cooperativa de trabalho, ou então diz cooperativa e mais o nome que você acha que ficaria legal, que daria aquele marketing, que daria aquele impacto na sua cooperativa. Então, esse nome vai ser acrescido de em liquidação. Isso é para que todo mundo tenha conhecimento que essa cooperativa, ela não anda muito bem das pernas. A TV tremeu aí? Foi a professora que fez isso aqui, ó. Isso, eu disse, a cooperativa, ela não vai muito bem. Isso, ela não está indo, ela tem mais débito, ou então ela pretende se encerrar por algum motivo. Então, vem escrito na frente da cooperativa que esta é uma cooperativa que está se encerrando, então ela está em liquidação. Ok? Até porque, para que as pessoas que tenham interesse em criar contratos mais longos, elas possam pensar antes de realizar, para verificar se esses cooperados terão condições de efetivamente estar cumprindo com as obrigações. Ok? Gente, se vocês não estiverem entendendo, o caminho é o chat. É a nossa forma de dialogar. Então, professores presenciais, conto muito com essa parceria de vocês. Passem para a gente quais são as dúvidas dos nossos alunos. E se vocês têm dúvidas também passe para nós, porque a gente não pode levar... Pessoal, aqui a gente está para aprender todos os dias e aprendermos juntos. Eu não sei tudo não, e sei que também ninguém de vocês aí sabe tudo. Tudo é muita coisa. E nós vamos poder aprender. Se eu não souber hoje, eu vou contar para vocês a semana que vem. E se não souber a semana que vem, eu vou mandar a resposta para vocês no chat também. Ok? Vamos lá então. Fiscalização e controle das cooperativas. O modelo de fiscalização das cooperativas é estabelecido pela Lei 5.764 de 71. Que lei é essa, pessoal? Olha, eu me recuso a imaginar que alguém não disse que seja a lei das... Isso aí. Essa lei 5.764 de 71 é a lei das cooperativas que nós já estudamos em outras aulas. E ela está relacionada com o objeto e funcionamento. Olha aqui, é aqui que nós teremos que as de crédito e as seções de créditos das agrícolas mistas, elas estarão sendo fiscalizadas pelo
Banco Central do Brasil. Professor, então, toda vez que tivermos uma cooperativa e ela for de crédito ou de cessão de crédito ou agrícolas mistas, elas serão fiscalizadas pelo Banco Central. Isso aí, pessoal. E olha só que interessante, se a nossa cooperativa for de habitação, ela será fiscalizada pelo Banco Nacional de Habitação. E se ela for outro ramo que não esse que nós acabamos de falar, as demais serão fiscalizadas, olha aí, pessoal, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Gente, as cooperativas, elas não podem se opor a qualquer verificação determinada por um órgão de controle desses. Elas têm que passar, elas têm que se submeter a esses órgãos de controle. Elas têm que prestar todos os seus esclarecimentos junto a esses órgãos que nós acabamos de falar, que irão fiscalizar os seus trabalhos. Professor Emi, eu até gostaria de reforçar essa questão da fiscalização às cooperativas. Isso fique bem claro, aluno, professores presenciais, que essa fiscalização ela é em todo tipo de empresa, tá? Em qualquer CNPJ que se abra, em qualquer organização que gere lucro ou não, existe uma fiscalização. E é claro, existem órgãos regulamentares que vão fazer determinada fiscalização. Então você que está aí pensando em abrir a sua cooperativa, né, não ache que você vai estar sozinho ali trabalhando, resolvendo seu serviço, né, com a sua cooperativa de crédito e tudo, que não vai ter alguém de olho, tá? Seja ela de crédito, nós temos aí o Banco Central do Brasil, seja ela agrícola, nós temos ali os setores de habitação, não é verdade? E também o Instituto de Colonização. Então, fixa isso na tua mente, fixa isso aí no teu conteúdo, porque de determinada forma você vai estar sendo aqui observado e, é lógico, fiscalizado, tá? Ninguém trabalha sozinho. E o Brasil hoje ele oferece uma gama aí de órgãos para fiscalizar, seja qualquer organização que você abrir, ok? É claro, pessoal, que a gente aqui não pode encarar a fiscalização com aquela intervenção que o Estado tinha antes sobre a cooperativa. Lembrando que agora nós estamos na fase da autogestão. Hoje em dia, essa intervenção não é aquela que no período intervencionista eles iam lá, participavam das assembleias, eliminavam, excluíam, destituíam. Não é isso que a gente está falando aqui. Eu e o professor dissemos que há essa fiscalização, há esse controle para que a gente esteja de acordo com a legislação. Agora, quem vai ser membro, quem vai destituir são os cooperados. Lógico, os cooperados eles vão encaminhar essa lista dos que foram demitidos, dos que foram eliminados dessa cooperativa para esses órgãos, até para título de conhecimento, mas não porque a entidade estatal, não porque o ente ele vá até dentro da cooperativa e realize esse procedimento. É somente para fins de fiscalização, né, professor? Isso mesmo. E tem até uma pergunta aqui, professor Emílio, aqui do Polo de Porto Velho mesmo, Escola Paulo Freire, eles perguntaram da seguinte maneira: caso a cooperativa tenha uma dívida, como fica a questão da liquidação dela? Isso, a gente tratou a semana passada sobre isso. Lembra que a gente falou que está lá no estatuto os requisitos quando tem as dívidas? É no estatuto que a gente vai saber se a minha responsabilidade enquanto sócio, ela é limitada, ela está limitada àquele capital que eu injetei na cooperativa, ou se ela é ilimitada, ela é total sobre todos os débitos. É por isso que é interessante, quando a gente vai criar a cooperativa, a gente saber exatamente de quem é a competência, de quem é a responsabilidade.
Espero ter respondido ao questionamento. Qualquer coisa, se não tiver, manda para a gente novamente, que nós vamos tentar fazer ficar mais claro ainda, ok? Obrigada, professora da Escola Paulo Freire. Esteja realmente conosco. Continue mandando as dúvidas dos nossos alunos e até a de vocês mesmos, professores. Porque aqui, vocês pensam que não? Eu leio todos os materiais desses professores. Então, eu sempre aprendo um pouquinho de economia, um pouquinho de administração e assisto as aulas depois, que é para poder saber aonde vocês viram o quê e o que vocês estão perguntando. E eu fico muito feliz quando eu abro o chat, porque vocês sabem, eu sempre estou com vocês no chat. E eu abro e lá tem um de vocês fazendo um questionamento. Porque se nós temos dúvida, é sinal que a gente está aprendendo. Muito obrigada. Vamos continuar então? Nós vamos começar agora a falar do regime tributário da sociedade cooperativa. E para falar em regime tributário, eu faço os seguintes questionamentos. As cooperativas pagam todos os tributos? O que é tributo? Pensaram aí nesse conceito, nessa pergunta que eu acabei de fazer a respeito do tributo? Então, vamos ver uma definição do Código Tributário Nacional, que lá no seu artigo 3º, ele traz a definição de tributo. Ele diz, é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui, quando eu fiz essa leitura pausadamente, eu quis mostrar para vocês que dentro desse conceito tem também as características do tributo. Agora vamos fazer uma outra leitura. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória. Pessoal, o que é compulsório? Compulsório é obrigatório. Então, o tributo eu não pago porque eu acho ele bonito. Eu pago porque eu sou obrigado a pagar. Ok? A palavrinha compulsória significa obrigatória. Isso quer dizer que o tributo, ele é obrigatório, uma vez que ele passou a existir no nosso sistema tributário nacional, ou municipal, ou estadual, ou distrital, nós teremos que pagá-lo. Vamos à sua próxima característica? Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer, pessoal, que quando você estiver devendo um tributo, você não vai roçar uma data de um ente federado, não. Você não vai pagar com a sua força. Você não vai pagar com o seu trabalho. Você vai pagar em dinheiro. E qual é o nosso dinheiro hoje? É o dólar? É o euro? Não, você vai pagar em real. Você pode até pagar em cheque, desde que ele seja à vista. Isso, é algo que possa se exprimir na hora aquele valor daquele tributo. Então, você vai pagar em dinheiro. Vamos prosseguir? Que não constitua sanção de ato ilícito. Então, o tributo ele não é multa. Ele não é uma sanção instituída em lei. Olha aí. Tem que se ter uma lei para se cobrar o tributo. Professor, eu estou ouvindo falar em medida provisória aí. Tem exceções, pessoal. Esse aqui é um requisito que tem exceção. É instituída por lei, mas há aquelas exceções que podem ser cobradas por intermédio de medidas provisórias, ok? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. São setores da administração que vão estar cobrando
esses são para específicos de tributos. Vamos fazer uma leitura todos nós juntos, porque hoje quando vocês chegarem em casa, vocês vão dizer para o pai de vocês, olha pai, aprendi o que é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E quais são essas espécies de tributo? Professora, você falou de tributo e agora você quer que eu lhe dê as espécies? Sim, pessoal. Houve-se muita discussão de qual teoria é que se falava nas espécies. Mas hoje nós estamos unanimizados na teoria pentapartida. Tanto jurisprudencial quanto o STF, a doutrina, já adotam essa teoria pentapartida ou pentapartite, que quer dizer o quê? Nós temos exatamente 5 espécies de tributos. Vamos conhecê-las? Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Então, hoje vocês podem chegar em casa e dizer para os pais, olha, eu já sei quais são as 5 espécies de tributos existentes no Brasil. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Vamos falar um pouquinho aqui das taxas. As taxas, elas dependem, olha aí, ó, as taxas, elas dependem de uma atividade do ente estatal. Professora, o que é isso? Não estou entendendo nada. Ente estatal, fica repetindo. Ente estatal, eu quero dizer assim, depende do Distrito Federal, de uma ação da União, de uma ação do Estado, de uma ação do município. Isso, olha, vou citar um exemplo para vocês. Criamos a nossa cooperativa de trabalho, não foi isso? Aquela que tinha 7 pessoas? Isso. E quando a gente foi fazer aquela fachada linda, luminosa, escrito o nome da nossa cooperativa, a gente foi até a prefeitura, que é quem iria emitir uma taxa, para essa placa que a gente vai colocar, que iria colocar o nome da nossa cooperativa. Isso aí. O ente está dizendo que a metragem, o tamanho, as cores, o brilho que nós estamos colocando estão de acordo com a legislação. Então, está havendo uma intervenção do ente estatal, que nesse caso é o município, para a criação da fachada da nossa cooperativa. Ok? Deu para entender? Se não deu, não se preocupe. Nós vamos agora para as nossas atividades e vocês vão fazer aquelas que vocês conseguirem. As que vocês não conseguirem, não se preocupe. A gente vai voltar nesse conteúdo. Até daqui a pouco e aguardamos a resposta aqui no chat. Olá, alunos, vamos voltar as suas atenções aqui para nós. Isso, quem não terminou de responder, eu sei que é porque a gente não conseguiu encerrar o conteúdo no primeiro tempo, mas nós vamos encerrar o conteúdo agora e vocês já vão poder estar anotando as respostas aí. Não é, professor Alberto? O professor Alberto está aqui recebendo as nossas mensagens. Com certeza, professor Emi, olha, veja bem. Você mandou aqui a sua contribuição, inclusive uma das contribuições foi uma pergunta sobre se as contribuições são obrigatórias. O professor Emi vai responder já aí para você, né? Além das respostas dos exercícios que foram postados aí. Então nós vamos seguindo a aula e vamos tirando tua dúvida conforme você for perguntando aí. Então estamos à disposição, tá ok?
Obrigada, professor Justino, pela sua participação. Vamos responder daqui a pouquinho a sua pergunta, a pergunta dos seus alunos. E nós paramos no seguinte: espécies tributárias, falamos que são 5, que é uma teoria pentapartite, e que quais são elas? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Falamos um pouquinho das taxas, nós vamos voltar nela ainda novamente, mas vamos pular agora para os impostos. Vamos ao conceito de imposto? O imposto ele é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Pessoal, aqui quando nós falamos em imposto, o imposto ele é uma espécie de tributo. Então, o imposto, ele é uma espécie de tributo e ele é independente de uma atividade do Estado. Quero que vocês pensem bastante nessas palavrinhas, porque quando eu digo que o imposto é independente, quer dizer, o Estado não faz nada. Tudo quem faz somos nós. Olha aí um exemplo. Nós temos uma cooperativa. A cooperativa precisa se deslocar. Então vamos comprar o quê? Um carro para o deslocamento. Moto não, gente. A gente tem que pensar grande. Vamos comprar um carro bom mesmo, para a nossa cooperativa poder se deslocar. Para isso vai gerar qual imposto? O imposto sobre propriedade de veículo automotor. Isso mesmo. Nós vamos acabar pagando esse imposto devido à cooperativa ter comprado um carro. Vamos dizer que a cooperativa comprou um imóvel para a sua movimentação. O que ela vai pagar? Isso aí, o IPTU. O Estado obrigou a cooperativa a comprar carro? Não. O Estado obrigou a cooperativa a comprar um imóvel? Não. Então, quando a gente fala de imposto, somos nós que agimos, é independente da atividade do Estado. O Estado não se envolve, mas se você incorrer no fato gerador, se você adquirir, com certeza você vai ter que pagar. Então, as pessoas falam assim, eu pago tanto imposto. A gente paga imposto porque a gente quer. Porque se eu não ganhasse o que eu ganho hoje, eu não pagava imposto de renda. Isso! Se eu não quisesse andar de carro, que é um conforto para mim, porque eu tenho um carrinho, eu não pagaria o imposto sobre o carro. Eu poderia andar de ônibus, isso, ou a pé mesmo, o que não geraria o imposto. Sério, meninos, o imposto, então, não tem uma atividade do Estado. Somos nós que queremos um certo conforto e, por essa melhoria de vida, a gente acaba tendo que pagar o imposto. Lembra que eu falei da taxa? Eu falei assim, olha, já a taxa é diferente. O que acontece com a taxa? Na taxa, nós não fazemos nada. É o Estado que sai de onde ele está e vem nos cobrar. Digamos que nós temos aí uma cooperativa de produção. E aí a vigilância sanitária sai lá do seu setor e vem até aqui para ver como está sendo produzido os seus bens. Isso mesmo, para verificar se está dentro da higiene, se está dentro dos padrões de higiene. Isso vocês vão ver, vão estudar lá na frente. Vai ter uma aula onde vocês vão falar só sobre qualidade. Já imaginou? Quando eles se deslocam do local, quando o ente federado vem, ele tem que emitir uma taxa, porque tem gasto com carro, tem gasto com combustível, tem o profissional que vem para realizar essa verificação em loco. Então, a taxa é isso, é o Estado te oferecendo algo. Lembra, o imposto não, o imposto somos nós, é independente da atividade estatal. E a taxa, o Estado é que vem para a realização. Vamos ver, qual é o próximo imposto, qual é o próximo tributo? A gente viu imposto, a gente viu taxa e agora nós temos a contribuição de melhoria. Eu externo. A contribuição de melhoria, ela é paga quando a gente recebe um benefício. Digamos que eu more aí em uma rua que não é asfaltada e resolvem asfaltar, mas não há recurso suficiente para esse asfalto. E eles dizem,
nós vamos fazer, mas para isso será cobrado uma contribuição de melhoria. O que valorizar o seu imóvel? A contribuição de melhoria é sobre a valorização imobiliária. Gente, mas não é assim não, ó. Nasce, coloca assim na cabeça lá da pessoa e ele vai lá e faz, não. Tem que ter edital, tem que ter prazo de 30 dias, tem que ter impugnação. Esse edital tem que trazer o memorial descritivo, tem que trazer informando quem são as pessoas que vão receber essa melhoria, quanto cada um vai receber de melhoria, quanto cada um vai pagar, e tudo isso abre prazo para recurso. Ok? Então, a contribuição de melhoria é isso. A gente recebe uma melhoria e paga esse tributo. Paga isso para o ente federado que está me proporcionando. Pode ser asfalto, mas pode ser um posto de saúde, pode ser uma escola, pode ser segurança pública, pode ser qualquer coisa que o ente federado vier a nos oferecer. E qual é a próxima? Empréstimos compulsório. Olha lá, se eu pensar em empréstimos, o próprio nome já diz. É o ente federado, e nesse caso aqui, somente a União. É o único, pessoal, eu vou até grifar aqui, é o único que somente a União pode nos oferecer. Então, a União vai pegar de nós um empréstimo, e com esse empréstimo, ela vai sanar algumas problemáticas. Dentre eles pode ser uma guerra, uma calamidade pública, que não haja recurso. Então, cria-se esse tributo, um empréstimo compulsório. E, por fim, nós temos as contribuições sociais, que foi a pergunta do professor Justino. E ela, professor Justino, ela se destina a custear as atividades estatais que não são inerentes a ele. Ela visa a intervenção no domínio econômico. Olha aqui, quando a gente pensa em domínio econômico, a gente pensa aí, ó, em FGTS. É um exemplo. Ela visa também o interesse das contribuições econômicas ou profissionais. Aqui a gente pode pensar na contribuição sindical que nós pagamos. E também tem o custeio da Seguridade Social. Aí a gente pensa no INSS. Saneia aí a sua dúvida, saneia as dúvidas dos nossos alunos. Se não, manda um recadinho para nós. Enquanto isso, nós vamos ver uma externa. Imposto para quê, pessoal? Vamos, então, a partir dessa externa, poder estar respondendo por que motivos nós estamos pagando os nossos impostos. Vamos a ela? Você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária entre os países emergentes? É mais alto até que o do Japão e dos Estados Unidos? Infelizmente essa é uma realidade. Mas será que as pessoas sabem onde se encontra a tributação no dia a dia? Acompanhe. Quais são os seus maiores gastos? É com comida, com alimentação. Meus maiores gastos são com despesa mesmo de casa, comida, transporte, assim, alimentos, as coisas. Os meus maiores gastos é com, compra de roupas. E os impostos? Esse assunto incomoda? Claro que incomoda, porque como o pessoal explica, né, que nós trabalhamos dentro do ano, nós trabalhamos 3, 4 meses só para pagar impostos. Então incomoda, claro que incomoda, né? Não. Acho que não. Acho que não me incomoda, não. E a senhora tem uma noção de quanto a senhora paga de impostos? Não tenho. Nunca parei para pensar nisso. Rapaz, eu como agora eu estou desempregado, mas quando eu estava empregado, mais ou menos, se eu ganho R$1.000, R$1.300 por mês, eu acho que é uns R$400, eu acho que vai tudo de imposto do meu salário, eu acho que vai. Para falar a verdade, o imposto é tão alto que a gente não tem nem noção. Pela quantidade de itens que a gente compra, o imposto ele é tão grande que se a gente tivesse o valor menos, com certeza seria bem melhor. Não tenho uma noção não, mas acho que se eu fosse para botar numa noção seria muito. 350 só. Assim, só de IPTU. O resto dos impostos a gente paga porque tem um desconto nos nossos contra-cheque, né? Bem, nós brasileiros não temos o costume de analisar e identificar onde, como e por que pagamos impostos. Mas você, como técnico em finanças, deve conhecer a fundo esse assunto, concorda? Bons estudos
e até a próxima. É isso aí, a gente tem que conhecer aonde é que vai o nosso dinheiro, quanto a gente está pagando. E para isso a gente viu o conceito de tributo, a gente viu as espécies tributárias e agora a gente vai entrar dentro das competências. Nós vamos ver quais são os impostos que são de competência da União. Vamos a ele? Impostos da União. PIS, Programa de Integração Social. A lei determina que 0,65% deve ser descontado sobre o faturamento total da cooperativa. Além disso, no caso da cooperativa ter funcionários contratados, deve ser descontado 1% do valor pago a estes funcionários, que é o PIS sobre a folha de pagamento. Além do PIS, tem a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a contribuição que foi uma das perguntas do professor Justino. Incide sobre a receita bruta da cooperativa 3% sobre o faturamento total. O seu recolhimento ele é mensal. Tanto o PIS como a COFINS são constitucionalmente destinados à Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência Social. Temos ainda o imposto de renda que é retido na fonte. Este se dá quando uma empresa contrata os serviços de uma cooperativa e deve descontar 1,5% sobre o valor da nota do serviço. Apenas as cooperativas prestadoras de serviço têm esse imposto retido na fonte. A cooperativa ela deve proceder ao desconto na fonte dos valores distribuídos ao cooperado de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Imposto de renda da pessoa física. Quanto aos cooperados, se os seus ganhos alcançarem as faixas estabelecidas na tabela de imposto de renda na fonte para pessoas físicas, sofrerão também retenção na fonte. INSS, contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Este deve reter, olha aí, 11% da remuneração dos associados e repassá-los ao INSS. FGTS, que foi um dos exemplos que eu disse, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma cooperativa só deve recolher o FGTS se tiver algum funcionário contratado, se tiver algum empregado. Portanto, a possibilidade de tal recolhimento é bem remota, uma vez que as cooperativas populares raramente possuem empregados. E nós vamos agora ver aqueles que nós vimos até agora, são os impostos da União. Agora vamos aos impostos dos estados e do Distrito Federal. Os impostos dos estados para as cooperativas são imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. No caso de cooperativas de trabalho, não há incidência, mas as cooperativas de produção, agrícolas ou de consumo, pagam esse imposto mediante alíquotas variadas. A gente tem que levar em consideração, gente, que o ICMS, ele varia de acordo com a localidade. Então, cada estado, ele pode ter uma alíquota diferente para a cobrança do ICMS, ok? E agora, verificando os impostos dos municípios e do Distrito Federal. Imposto sobre prestação de serviços. O ISS incide sobre o valor dos serviços prestados pela cooperativa e é calculado sobre o valor da nota fiscal, variando também de município para município. Na maioria, o valor recolhido é o correspondente à alíquota de 5% incidente sobre o valor do serviço prestado. Com isso, a gente agora vai começar a responder a nossa atividade de sala e nós esperamos que vocês tenham contribuído e para que a nossa dinâmica aqui fique bem mais agradável. Vamos então ler a questão número 1 para vermos se teve alguma participação? Vamos à questão número 1. Quais são as formas de alteração e extinção das cooperativas? E aí, professor Alberto?
Aqui o pessoal dos municípios, como Ji-Paraná, é verdade, Rolim de Moura, né? Inclusive tem alguns elogios aqui, né, a professora Rosiné, parabenizando a professora Emi, explica muito bem, a aula está muito boa, né? Mas aí já começaram aqui, ó, pipocar as respostas, ó. O pessoal lá de Rolim de Moura já respondeu aqui, ó, questão número 1, cadê? Cadê? Questão número 1. É alternativas? Não, essa daqui é para responder quais são as formas de alteração e extinção das cooperativas. Estamos aguardando aqui, ó, eles já estão aqui escrevendo, vamos aguardar que então, já vão trazer essa resposta. Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês mandam as respostas, eu vou dar a primeira resposta e se ela chegar, a gente diz quem foi que participou, ok? Vamos lá então a resposta. As formas são a alteração e a extinção das cooperativas, elas podem se dar por fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das cooperativas. E todos estes atos, eles são de competência de quem? Da Assembleia Geral Extraordinária. Parabéns aos nossos alunos que acertaram e que ainda não contribuíram conosco, mas eu tenho certeza que vocês fizeram e tiveram condições de acertar, porque vocês estão acompanhando a nossa aula. Obrigada aí à professora que está elogiando o nosso trabalho. A gente faz porque gosta e gosta muito do que faz. Obrigado aos professores que estão conosco. Vamos então à número 2. A número 2 é para colocar V para verdadeiro e F para falso. A dissolução de uma cooperativa pode se dar, conforme o artigo 63 da Lei 5.764 de 71. Olha lá, a letra A, ela é verdadeira ou falsa? Quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo exigido por esta lei, não se disponham a assegurar sua continuidade. E aí, professor, participação para essa? Aqui, ó, assim, ó, a professora Fanny, lá de Ji-Paraná, está dizendo aqui o seguinte, os alunos responderam que somente a letra G é falsa. Eu tive uma outra resposta também de Rolim de Moura, professora Marisete, que a resposta é fusão, desmembramento e dissolução. Ah, que bom! Aí respondendo a primeira questão, isso, parabéns, lá da questão, alunos. exatamente. E a professora que encaminhou aí a resposta da número 2, realmente, somente a última está falsa. Isso. Vamos então aqui colocar a resposta da primeira? A primeira realmente está verdadeira. A dissolução, então, da cooperativa, ela pode se dar pela consecução dos objetivos pré-determinados. Isso aí, conforme a professora já falou, então, alcançou os seus objetivos, executou-se todos os objetivos da cooperativa, realmente ela se dissolverá. Pelo decurso do prazo de duração, também está correto, uma vez que essa cooperativa nasceu para um determinado prazo, extinguiu-se esse prazo, acabou-se esse prazo para o qual ela foi criada, essa cooperativa pode ser extinta. Devido à alteração de sua forma jurídica, também está ok, e pelo cancelamento da autorização para funcionar, também está ok. Qual é o erro da última alternativa, que é a única errada, que é a letra F? Pela paralisação de suas atividades por mais de 200 dias. Será que alguém de vocês aí sabe me dizer quantos dias deveria estar escrito aqui? A questão está toda correta, só em relação à data que ela contém um erro. Qual é? Isso aí. Quem falou que aqui deveria estar escrito 120 dias, acertou. Esta era a única alternativa que estava errada. Mas alguém participou, professor, em relação a essa questão? Espigão do Oeste respondeu aqui na lata, 120, né? Era porque estava errado. E aqui também o pessoal de São Francisco, né? Chegaram agora dizendo aí que os alunos estão saindo muito bem nas questões aqui, eles estão animados, né? Que bom, alunos, que bom que vocês estão animados. A gente também está muito animado, gente. Muito animado de estar aqui com vocês nessa tarde. Eu sei que todos nós poderíamos estar curtindo a vida e fazendo outras coisas, mas nós estamos pensando na nossa educação, no nosso futuro, em podermos
Vamos curtir a vida mais à frente. E também tem as férias escolares vindo aí, né, gente? Logo, logo, cada um de vocês vai poder estar descansando, não é verdade? Então vamos lá, vamos corrigir a próxima questão. Questão número 3. Olha aí, muito fácil, hein? Quais são? Eu vou dar uma dica. São 5 para aqueles que ainda não escreveram. Quais são as espécies de tributos? Vou dar mais uma dica. As espécies têm uma teoria chamada pentapartite. Vamos lá, vamos ver, professor. Tivemos participação? Já temos a resposta aqui lá dos alunos de Rolim de Moura. Já colocaram aqui que é impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Os alunos estão animados aqui. Inclusive a aluna Pamela lá de Espigão do Oeste foi que deu aquela resposta que estava errada lá, a letra E, né? F, na verdade, 120 dias. E assim, ó, eles estão aqui muito animados. Eu até gostaria de relembrar algo para os alunos aí do seguinte: lembre-se sempre, tributo é gênero e impostos, taxas, melhorias, contribuições de melhorias sociais, empréstimos é espécie de tributo. Então, tributo é imposto? Não. Imposto é tributo, taxa é tributo, contribuição de melhoria é tributo, contribuição social é tributo, empréstimo compulsório é tributo. Lembre-se, o tributo está lá no alto e aí ele tem as espécies, que são essas 5 que vocês estão respondendo muito bem aí. Parabéns, alunos, parabéns, Pamela e Espigão do Oeste. Eu estive com vocês e foi muito agradável estar aí. Não sei se estive com a sua turma, de repente foi uma turma que nós tivemos problemas para chegar até o local, mas se eu estive, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom ser recebido. É lógico, gente, quando eu vou onde vocês estão é quase impossível aprender o nome de todos vocês, mas é muito bom estar nesse meio, receber essa energia maravilhosa. E olha, eu quero visitar Ouro Preto do Oeste. Meninos, quero ter a participação de vocês aqui. Quero que a gente possa estar indo em cooperativas, visitar para saber como é que funciona o sistema cooperativista, ok? Vamos então aqui a resposta para aqueles que não conseguiram fazer. Então, a resposta é essa mesmo: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Vamos, então, à próxima questão, que é a questão número 4. E ela perguntava quais são os impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios apresentados em sala de aula, que geralmente são pagos pelas cooperativas. Pelo amor de Deus, professor, não me pergunte quantos são os impostos não, porque são muitos, né? Mas olha, veja bem, não são tantos assim, dá para você gravar. E eu já tenho participação aqui, ó, alguns alunos lá da escola Pichuvi, é isso? Acho que é Pichuvi, né? Lá de Espigão do Oeste, não. Aqui, e ela diz o seguinte, ó, pessoal de Paraná, ó, se uma certa cooperativa for encerrada, essa mesma cooperativa pode ser reaberta? Né? Boa pergunta, pessoal. Nós vamos começar a quinta aula respondendo a essa pergunta que acabou de ser feita para nós. E aí, temos participação da resposta a essa aqui, questão? Ó, o pessoal de Paraná já colocou PIS, COFINS, IRRF, IRPF, INSS, FGTS, ICMS e o ISS. Eles colocaram todos aqui, né? Tem aqui imposto que é do município, mas eles findaram colocando todos os impostos aí, mas tem alguns que é do município. A professora vai explicar melhor para você aí essa situação. A gente observa que só não foi detalhado a quem compete legislar a respeito daquele imposto. Mas esses realmente são os impostos, esses que vocês acabaram de colocar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos slides com exatamente as suas competências? Olha aqui, impostos que são específicos da União. É o PIS, que é o Programa de Integração Social, a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, Imposto de Renda Retido na Fonte, que é o IRRF, o IRPF, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, o INSS, que é a Contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. E agora, aqueles que são impostos dos estados e do Distrito Federal.
o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e dos municípios, os impostos sobre prestação de serviços. Ah, professora, mas a cooperativa não paga IPTU? Sim, mas aqui a pergunta era específica em relação aos impostos que a gente tinha visto na sala de aula e quando o IPTU ele é de competência municipal, o ITBI também é a cooperativa, mas para isso ela tem que incorrer dentro do fato gerador desses impostos, ok? Então, somente mesmo se houver a incorrência dentro desses fatos gerador, é que elas vão estar pagando esses impostos. Então, vamos fazer um resuminho da nossa aula de hoje? Hoje nós vimos sobre alteração, fiscalização e controle das cooperativas. A gente falou de fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das sociedades cooperativas. A gente falou de fiscalização e controle das cooperativas. A gente falou de regime tributário das sociedades cooperativas, conceito de tributos, espécies de tributos, impostos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, pessoal, olhem aqui para mim. Nós temos que estar estudando para a nossa avaliação. Será na próxima quarta a nossa avaliação, pessoal? Não. Por que não, professor? Quarta-feira será feriado, feriado nacional. Então, nós não estaremos estudando na quarta-feira. Nós vamos estudar em casa para fazer a nossa prova na outra quarta, quando será o nosso último encontro. Então, eu conto com vocês para a nossa próxima aula, afiados, onde vocês tenham estudado. Tem aí o caderno da disciplina, tem aí todo o material de slides, todas as atividades. Quem não fez atividade de percurso, vamos fazer. Ela conta 40% na sua nota. Isso quer dizer, se você foi muito bem na atividade de percurso, olha, tão pouco você precisa tirar agora na prova. Você pode até se preocupar um pouquinho mais com a outra disciplina, né? Porque vocês farão provas seguidas. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela participação de vocês, professores. E na próxima aula a gente vai trazer o nome do professor que vai estar viajando conosco e de repente a gente já traz até o nome dos alunos, né? Claro que eu não tenho como falar aqui, gente, em 50 minutos o nome dos 40 e ainda dar a revisão da prova. Mas vocês já vão estar cientes de quem foram as pessoas que foram sorteadas para estar indo para a nossa visita técnica. Professor, o que é uma visita técnica? A visita técnica é onde nós vamos conhecer como realmente funciona uma cooperativa que está lá no Paraná, que já é gigante nessa área da cooperativa. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje, sua contribuição em nossa aula. Eu que agradeço, professor Emi, estou sempre à disposição dos alunos, independente da disciplina. O importante aqui é nós estarmos passando conhecimento a cada um de vocês. Muito obrigado, hein? Obrigada, pessoal. E até a nossa próxima aula. Estudem para a nossa prova. Gente, nossa aula já está acabando. Mas me digam, anotaram tudo? Deu para aproveitar bem o conteúdo? Olha só, hein? Não pode levar dúvidas para casa. Olha, vocês viram que o desmembramento das sociedades cooperativas pode ocorrer sempre que necessário para atender os interesses dos seus associados. Podendo uma das novas entidades ser constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas. Vimos sobre o regime tributário da cooperativa, espécie de tributos, como os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Bom, gente, acho que esse foi um pouco da nossa aula, mas aproveitem a semana para fazer uma revisão de tudo o que já vimos. A gente vai ficando por aqui e semana que vem tem mais. Foquem nos estudos, galera. Tchau!